Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ativo no domingo a todos, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E voltamos, hein, rapaziada? Já estou aqui no meu estúdio aqui, já cheguei de viagem e vamos falar muito sobre Coringão. Vamos falar sobre seleção brasileira, hein, rapaziada? Tô até com a peita aqui, ó, em clima de Copa do Mundo. Vamos falar muito sobre o jogo de ontem, o último amistoso antes da Copa, a vitória do Brasil contra o Egito. Vamos falar também sobre algumas coisas do Coringão, política do Esporte Clube Corinthians Paulista que tá fervendo, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Que vergonha que eu tenho desses conselheiros, desses políticos do Corinthians, mano. É todo dia um caso de polícia, é impressionante, impressionante, rapaziada. Bom, mas vamos lá, vamos começar o vídeo aqui, ó. Vamos começar falando sobre a seleção, sobre o jogo de ontem. A seleção brasileira no último amistoso, antes do começo da Copa do Mundo, lembrando que a estreia do Brasil na Copa é no sábado que vem, dia 13, se eu não me engano, às 19 horas, né, rapaziada? Vamos estar ao vivo aqui fazendo live junto com vocês, acompanhando a estreia da seleção na Copa. Mas vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Jogo difícil pro Brasil, né? Contra o poderosíssimo Egito, um jogo complicado pro Brasil, erros individuais, o gol que o Brasil sai na frente, né? O que eu gostei da postura da seleção brasileira ontem é a pressão alta que os jogadores fizeram. Toda bola que o time do Egito ia sair, o time do Brasil pressionava muito, marcando muito lá em cima. E acabou saindo o gol em uma roubada de bola dessas do Guimarães, lá do Bruno Guimarães. Roubou a bola, deu uma chapada no canto, 1-0 Brasil, logo no comecinho do jogo. Falei, poxa, acho que a seleção vai deslanchar, né? Vai conseguir. Mas da mesma coisa que aconteceu contra o Panamá, o Brasil conseguiu tomar um gol bizarro. Bizarro, um erro individual do Marquinhos num recuo de bola horroroso, e um chute do cara onde nós temos um goleiro, o goleiro titular da seleção brasileira, o Alisson, ele não pega nenhuma bola. A bola vai no gol, ele não faz uma defesa difícil, e o gol do Egito ontem não foi nem uma defesa difícil, ele não consegue fechar o gol, ele não consegue fechar o ângulo. Toda bola que vai no gol, um pouquinho mais, com uma batida um pouquinho melhor, é gol, ele não consegue defender uma bola, é impressionante. E é por isso de todo mundo revoltado, mais uma vez com o Alisson sendo titular. Ah, Henrique, mas no Liverpool ele pega... Eita, bom, foda-se o Liverpool, na seleção brasileira ele não pega porra nenhuma, mano. Chuta a bola pro gol, é gol, cara. É impressionante esse goleiro que o Brasil tem, velho. Pelo amor de Deus, velho. Bom, e aí continuou o jogo. O Brasil ainda com essa postura de marcação alta, muita posse de bola. Era óbvio, né, que o Egito ia entregar a bola pro Brasil. Só que, cara, de verdade, mano, tem uns jogadores da seleção brasileira que, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não dá, mano. Não dá pra ter paquetá, velho. Não dá, mano. Não tem condições, velho. O ataque do Brasil, na minha opinião, não tem que ser o que entrou ontem, mano. Eu tiraria Vinícius Júnior, eu tiraria Rafinha, eu tiraria todos esses atacantes. Na minha opinião, o ataque do Brasil é Endrick, centroavante ali, Luiz Henrique numa ponta, e na outra ponta, rapaziada, coloca o Ryan. Esse é o ataque do Brasil, mano. Eu jogaria esse ataque de titular da seleção brasileira. O problema é que a gente não tem meia também, né? Quem que vai armar esse time do Brasil? O Paquetá vai armar esse time do Brasil? Então, assim, a gente vai ter muita dificuldade, rapaziada, muita dificuldade. Aí o Ancelotti vira 1-1, né? O jogo, o Ancelotti volta pro segundo tempo, praticamente mexeu no time inteiro, se eu não me engano, acho que deixou só o Rafinha e mais um jogador, né? Fora as laterais, hein? Fora as laterais do Brasil, que são fraquíssimas. Ainda tivemos a baixa do Wesley, que foi cortado da Copa do Mundo. A gente já vai falar sobre esse assunto também. Então, assim, mudou o time inteiro praticamente no segundo tempo, o time até dá uma melhorada, o Endrick, que é um moleque que tem uma estrela, principalmente na seleção brasileira, entra, faz gol, e eu mudaria o ataque do Brasil, seria essa a minha opção, com esses três lá na frente, Ryan, Endrick e Luiz Henrique, tiraria Vinícius Júnior, tiraria Rafinha, eu sei que ele não vai fazer isso, mas eu faria isso daí, tá, rapaziada? E aí tivemos a baixa, né, do Wesley, lateral esquerdo, lateral direito, perdão, do Brasil. Infelizmente se machucou, lógico que a gente nunca vai torcer por lesão de atleta, pelo amor de Deus, não queria, o moleque é um sonho do moleque que tá jogando na Europa e tá conquistando as coisas dele, vai pra uma Copa do Mundo, primeira vez que vai pra uma Copa do Mundo, é convocado, infelizmente, por uma lesão, não vai poder disputar a Copa do Mundo, tá fora da Copa do Mundo, e o Ancelotti, a seleção brasileira, já informou quem entrará no lugar dele, que é o Ederson, né, rapaziada? Ederson, o que jogou no Corinthians.
Vocês se lembram do Ederson que jogava no Corinthians? Só que o que é estranho, na minha visão, na época do Corinthians, e os poucos jogos que ele teve pela seleção brasileira, ele sempre foi volante. Sempre foi volante o Ederson. E eu não sei qual a função que ele tá exercendo agora, se ele tá exercendo a função de lateral. Eu não via característica nenhuma desse jogador como lateral. Até porque ele não tinha a mobilidade que um lateral tem de ficar subindo toda hora, voltando toda hora. Ele era mais um volante de meio de campo e um bom volante, tá, rapaziada? Um bom volante. O Corinthians, ele praticamente se desfaz dele. Vocês lembram na época? O Corinthians preferiu não ficar com ele, vender por preço de pinga, como tudo que o Corinthians faz, né? Os jogadores do Corinthians vendem por preço de pinga, porque o Corinthians tinha o Rony das categorias de base. Vocês lembram do Rony, rapaziada? Aí o Corinthians tinha o Rony. Nossa, temos o Rony. O Rony é titular desse time do Corinthians, então não precisa do Ederson. Aí o Corinthians foi e vendeu por dinheiro de pinga. É brincadeira. As proezas que as diretorias do Corinthians sempre fazem, né? Eu não entendi isso aí, rapaziada, de verdade. Deixem nos comentários aí se ele tá jogando de lateral direito, se ele vai colocar, vai improvisar outro jogador na lateral direita e ele vai ser mais um volante. Eu, de verdade, eu não entendi. Bom, mas resumindo o jogo de ontem, pra gente parar de falar um pouquinho de seleção brasileira e passar pros assuntos do nosso Coringão, é isso que eu queria falar pra vocês. Preocupante o jogo que o Brasil fez, até porque o Egito é uma seleção fraca, né, rapaziada? Não dá pra gente fazer comparação, né? O Egito é uma seleção fraca, mas vamos ver contra as seleções mais fortes quando pegar na Copa do Mundo. A estreia do Brasil contra o Marrocos vai ser um jogo dificílimo. Tem estreia que sempre tem o nervosismo de uma estreia de Copa do Mundo, tem a seleção de Marrocos que não é uma seleção boba. Olha, vai ser complicado, rapaziada. Mas vamos torcer, vamos ter pensamentos positivos que o Brasil consiga fazer uma Copa, pelo menos, que dê orgulho pro nosso torcedor brasileiro, né, rapaziada? E sim, vou falar sobre seleção brasileira. Aqui é canal do Corinthians, mas sim, na Copa do Mundo eu vou falar sobre seleção brasileira. Se você é daqueles caras que, você tem que falar de Corinthians, então, desculpa, mas eu vou sim falar. Vou passar as notícias do Corinthians, igual eu vou fazer no vídeo de agora, mas vou falar sim sobre seleção brasileira. Beleza, rapaziada? É isso aí que eu tinha pra falar da seleção brasileira. Agora vamos passar pros assuntos do nosso Coringão. Vamos lá. Vamos primeiro falar sobre alguns jogadores do Corinthians, uma pesquisa que eu quero fazer aqui com vocês, para no final a gente falar sobre a parte política chata que a gente tem que falar aqui dos escândalos que acontecem no Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, notícia que saiu hoje, rapaziada, o lateral Hugo... Tem gente que vai falar que não é muito boa a notícia, mas é boa porque ele tá se recuperando da lesão, tá, rapaziada? O lateral Hugo do Corinthians está se recuperando da lesão, tá treinando, agora que o pessoal tá de férias, tá viajando, o elenco do Corinthians, ele tá no CT, ele tá treinando e pode ser sim uma novidade pro Corinthians na sequência do semestre aí, na partida da Copa do Mundo, aí o lateral Hugo, aí o Corinthians vai ter 3 laterais, né, rapaziada? O Bidu, o Andileri e o Hugo. Vou falar o quê, rapaziada? De verdade, feliz por ele ter se recuperado, tudo, mas preocupado, porque a gente sabe qual que é o futebol do Hugo, né, mano? Mas assim, ele vai ser o terceiro lateral esquerdo. Então, temos o Bidu, se o Corinthians não vender, né? Se o Corinthians não inventar de vender os laterais, né, mano? Temos o Bidu como titular, o Andileri como reserva e o Hugo como terceiro ali, né? É que a quantidade de jogos que o Corinthians vai ter com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro, com Libertadores, provavelmente vai ter jogo que, se ele tiver recuperado, ele vai entrar, viu, rapaziada? Porque a sequência do Corinthians pro resto do ano aí vai ser uma sequência pesadíssima de jogos, ainda mais se o Corinthians, se Deus quiser, for passando de fases, né, rapaziada? For pra umas oitavas de final, umas quartas de final de Copa do Brasil, umas quartas de final de Libertadores, aí vem a quantidade de Campeonato Brasileiro também, que o Corinthians tem que ficar de olho aberto. Então vai precisar de um elenco maior, de um elenco forte. Se o Hugo reforça esse elenco, aí fica ao critério de vocês, tá, rapaziada? Digam aí nos comentários aí se é uma boa a recuperação do lateral Hugo para o Corinthians, rapaziada. Bom, outro assunto que eu queria falar aqui com vocês, rapaziada, a respeito do zagueiro Kaká. O zagueiro Kaká, que inclusive me segue no Instagram, né? Já curtiu alguns views, já me segue lá no Instagram lá.
E eu acho que ele sabe, né? As coisas que eu falo a respeito dele. O zagueiro Kaká, que é do Sport Clube Corinthians Paulista, tá emprestado pro Vitória. Foi campeão ontem, rapaziada. Foi campeão da Copa do Nordeste. O Vitória bateu o Fortaleza na final. É campeão da Copa do Nordeste. Ah, Henrique, por que você tá falando isso? Porque o Kaká é jogador do Corinthians ainda. E eu torço muito, muito mesmo, para que o Kaká faça uma belíssima campanha lá no Vitória, para que o Kaká jogue muito bem, conquiste títulos igual conquistou ontem, para que o Vitória compre o Kaká do Corinthians, mano. Lá deu certo, mano. Lá deu certo. Eu já falei exemplo de vários jogadores. Pedro Raul deu certo no Ceará. O Kaká tá dando certo no Vitória. Então que continue, vamos torcer para que isso aconteça. Porque com a camisa do Corinthians a gente sabe que não deu certo, mano. Não deu certo. Ele, como pessoa, deve ser um cara sensacional, deve ser um cara incrível, um cara da resenha, um cara que meteu uma faixa lá, pau no cu da mídia, que eu achei sensacional, espetacular. Mas como jogador, com a camiseta do Corinthians, não deu certo, mano. Não deu certo. Então, que ele faça uma ótima campanha lá no Vitória, que ele continue jogando muito bem, porque o pessoal lá do Vitória tá gostando do futebol dele. Ele tá jogando bem lá no Vitória. É o que eu falo, mano. Tem jogadores que a camisa do Corinthians pesa, mano. A camisa do Corinthians, ela derruba varal, mano. Então, assim, não consegue jogar, mano. Não consegue jogar. E aí vai nesses clubes, não desrespeitando Vitória, pelo amor de Deus, tá, rapaziada? Tô desrespeitando Vitória. Mas vai pra esses clubes, Vitória, Ceará, consegue jogar bola. Consegue jogar bola. Eu só queria falar isso, tá, rapaziada? Vamos torcer para que o Kaká continue com esse futebol maravilhoso e que o Vitória consiga comprar o Kaká do Corinthians, velho. Porque, se eu não me engano, acho que o Corinthians nem pagou o Kaká, o zagueiro Kaká pro Atlético Paranaense. Oh, meu Deus do céu, viu, rapaziada? É brincadeira, viu? É brincadeira. Bom, agora o próximo assunto aqui pra gente falar de campo ainda do Corinthians, de alguns jogadores. Eu queria perguntar para vocês, queria fazer uma pergunta para vocês. Nesse primeiro semestre do ano de 2026, só nesse primeiro semestre do ano de 2026, qual foi o melhor jogador do elenco do Corinthians para vocês? Cara, pode pegar reserva, pode pegar o titular, pode pegar goleiro. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual foi o jogador, o melhor jogador nesse primeiro semestre de 2026? Eu já vou deixar a minha opinião aqui, e eu acho que chovendo molhado falar o que eu vou falar aqui, porque eu venho falando em vários vídeos, principalmente nos pós-jogos, eu venho falando sobre esse jogador, da sequência, do nível que ele estancou no Corinthians ali de futebol, que é o zagueiro Gustavo Henrique. Na minha visão, nesse primeiro semestre de 2026, o Gustavo Henrique, sim, foi o melhor jogador do Corinthians. Cara, o cara na defesa, que é a parte dele lá, é um gigante, é um monstro para tirar as bolas aérea, marcação, sempre bem posicionado. Teve um jogo ou outro que deu uma oscilada, mas eu tô falando a régua do primeiro semestre inteiro, ele se manteve, mano, mas muito bem. Ofensivamente fez gols importantíssimos pro Corinthians, importantíssimo. É uma arma que o Corinthians tem na bola parada, o Gustavo Henrique. Outros jogadores têm até a mesma estatura do Gustavo Henrique, como Pedro Raul, como o Gabriel Paulista também, é um pouquinho menor, mas é alto também, não consegue se posicionar tão bem quanto o Gustavo Henrique na bola ofensivamente, além de gols que o Gustavo Henrique fez. Ele deu assistências também, com essas bolas cruzadas, ele dando assistência. Então eu acho que 99% das pessoas vão falar o Gustavo Henrique também aqui. Mas pode ter gente aqui que fala, não, o Caio César, na minha opinião, foi melhor. É que eu acho que o Caio César não jogou tantos jogos igual o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tá desde o começo do ano jogando praticamente todos os jogos, num nível altíssimo. O Hugo Souza, eu acho que ele fez ótimas partidas com a camisa do Corinthians, mas oscilou muito esse ano. Teve os problemas pessoais que eu já vim falar aqui pra vocês em um vídeo anterior aqui, o que aconteceu na vida pessoal dele, teve a não convocação. Então ele acabou oscilando demais. Os laterais do Corinthians também oscilaram, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho. Não conseguiu fazer esse, que eu falei pra vocês, ter esse nível de regularidade. Ranieri, volante também. O Yuri Alberto nem se fala, pelo amor de Deus. O Yuri Alberto esse ano é 880, é assim, ó. 880 o Yuri Alberto. Então, na minha humilde opinião... Teve o Garro também, né, rapaziada? O Garro voltou a jogar bola. Principalmente depois do quando o Fernando Diniz chega. Mas...
o Gustavo Henrique, até na época do Dorival Júnior, eu acho que ele tava jogando muita bola. Então deixem aí, rapaziada. Quem, pra vocês, foi o melhor jogador do Corinthians até agora, no primeiro semestre de 2026? Deixe nos comentários aí, beleza, rapaziada? Bom, vamos lá. Vamos pra parte chata do vídeo, parte de política, que aí eu gosto de ler as matérias aqui pra vocês, pra gente falar tudo o que tá acontecendo. Bom, hoje eu abri meu Instagram e eu sigo o Mala, um cara que tá sendo importantíssimo nessa virada de chave da história do Corinthians, ele mostrando pro torcedor, para todos os torcedores, as falcatruas que esses dirigentes do Corinthians fizeram. Ele tá expondo muita coisa. E hoje eu vi uma postagem dele, eu falei, puta, eu vou ter que falar sobre essa postagem aqui, que é de um cara que, na minha opinião, é um puta de um sanguessuga lá de dentro do Corinthians, que já tentou acabar com o Corinthians em 2007, já tentou fuder com o Corinthians, não faz porra nenhuma dentro do clube, é um sanguessuga do caralho lá dentro do Corinthians. E hoje ele fez uma postagem falando a respeito do Rubão. É, rapaziada, do Rubão. Que esse cara, na minha opinião, é um dos mais podres que tem lá dentro do Corinthians. Depois, se eu não me engano, acho que da expulsão do Augusto Lero, né, do Pinóquio lá, ele dá entrevista que parece que ele é o chefão de lá de dentro, que é o cara mais exemplar lá de dentro do Corinthians, falando as coisas. Cara, me dá nojo ver esse cara falando. Me dá nojo da podridão que esse cara é dentro do Corinthians. E aí o Mala postou o seguinte, rapaziada. De acordo com informações, o Conselho do Tic-Tac, ele brinca, né, rapaziada? O Conselho do Tic-Tac, conhecido por ser um responsável pelo elenco rebaixado em 2007 e por chamar os outros de bandidos nas redes sociais, que ele chamou, o Rubão ainda chamou o Mala de bandido nas redes sociais, teve não só uma grande quantia de dinheiro apreendida na sua casa, mas também o seu celular, tudo em ação do GAECO. GAECO, para quem não sabe, é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O GAECO fez uma visitinha lá na casa do Rubão, achou uma grande quantidade de dinheiro e apreenderam o celular do Rubão. Será que vão achar nesse celular, hein, rapaziada? O que você acha? Você acha que vai ter alguma coisa que vai incriminar ele? Não tô falando nada, tá, rapaziada? Tô fazendo uma pergunta pra vocês aqui. Vocês acham que vai ter alguma coisa que pode prejudicar ele? É complicado, né, rapaziada? É complicado porque a gente vem há tempos aqui falando de alguns conselheiros do Corinthians que querem ficar mamando na teta do Corinthians, que querem ficar vivendo só do Corinthians, não querem largar o osso de jeito nenhum. Fala em intervenção judicial para esses caras começam a se tremer, começam a ter um piripaque. Por quê? Porque vai acabar com um monte de mordomia ali de dentro, né? Vai acabar com um monte de coisa lá de dentro. E aí, o que o Rubão o que tá acontecendo na vida desses conselheiros do Corinthians? É isso, é página policial, é Ministério Público, é GAECO entrando na casa dele pra ver o que tem lá. Então assim, rapaziada, de verdade, eu não tô fazendo acusação nenhuma, eles foram lá investigar, e se tiver alguma coisa, se comprovarem que fez alguma coisa, que vai responder, né, e vá pra cadeia, filho. E vá pra cadeia. E se prejudicou o Corinthians de alguma maneira, principalmente, que devolva o dinheiro que prejudicou o Corinthians e vai responder e vai pra cadeia. E tem que ser expulso. Por isso que, vocês lembram que eu falei pra vocês? Caiu o André Sanches. Duílio bunda mole, correu. Cusão, correu. O Augusto Melo foi expulso também. E eu falei pra vocês, quando o Augusto Melo foi expulso, eu falei aqui pra vocês. Falei, meu, é muita gente. É muita gente que tem que cair, mano. É muita gente que tem que ser expulso do Corinthians, velho. E esse é um dos caras. O Rubão é um cara que tem que ser expulso do Corinthians. Ele sempre é aquele cara que fica por trás aqui, ó, sempre falando, não, porque eu vou, quando eu vi as falcatruas do Augusto Melo, eu saí, e aí malandro, se liga, velho, tá mamando na teta do Corinthians já há anos, velho, E aí ainda chamou o Mala aqui de bandido, o Mala é bandido, né, e tá expondo as falcatruas que vocês fazem, aí o cara é bandido, né, não, mano, não. O cara, ele tá defendendo uma instituição que tem 35 milhões de torcedores que são apaixonados por esse clube e que querem um dia ver um Corinthians sem gente igual você, Rubão. Aí dentro, mano, que faz um mal pra caralho pro Corinthians, mano. É só isso que ele tá fazendo. Ele quer expulsar esses caras e tem total apoio meu de querer de fazer isso daí. Total apoio meu.
Só que vocês estão querendo incriminar ele, vocês estão querendo mudar o joguinho que vocês sempre fazem isso e querem incriminar um cara que tá fazendo bem pro Corinthians. Vocês não fazem bem pro Corinthians. Ele sim tá fazendo bem pro Corinthians. É foda, viu, rapaziada? É foda. E aí, continuando ainda o assunto político aqui, rapaziada. E o vice-presidente do Corinthians, hein, rapaziada? Armando Mendonça, hein, mano? Meu senhor amado, há um tempo atrás, né, a gente falou do caso da Nike, dos materiais desviados, material esportivo desviado, né? Cara, que cara de pau, velho, que áudio nojento que você escuta desse cara, mano. Vocês viram o áudio que vazou, mano? Ele falando, se eu peguei, é porque eu peguei. Cara, vocês viram a podridão que é esses caras lá de dentro, mano? O cara tá todo fudido. Ainda saiu a nota lá que a polícia... pediu o arquivamento desse processo, né? E aí ele se sentiu bonzão, né? Ah lá, que isso? Eu não tenho culpa de nada. Eu sou inocente, que isso, aquilo. O Ministério Público pegou e falou assim, ó... Nana, que arquivar isso aí nada. Arquivar nada. Vamos investigar e vamos até o fim pra ver o que tá acontecendo. Então, assim... Desde o momento que aconteceu com o Pinóquio, que o Ministério Público começou a investigar, o Andrés, o Duílio... O posicionamento das organizadas, os posicionamentos dos torcedores comuns é que esses caras que estão sendo investigados pelo Ministério Público têm que ser expulso automaticamente do Corinthians. Tem que ser expulso. Ah, mas ele é inocente. Inocente é o escambau. Você quer provar sua inocência? Fora do Corinthians, mano. Fora do Corinthians. Se realmente você é inocente, aí, depois que... o Corinthians, ele é totalmente inocente pela justiça, ele vai voltar pro Corinthians. Mas quando você estiver respondendo ao Ministério Público, tem que ser longe do Parque São Jorge, amigão. Longe, você tem que ser expulso agora. Agora você tem que ser expulso. Pantaleão já tinha que convocar uma assembleia pra expulsar esse cara do Corinthians, mano. Toda vez é página policial com esses caras do Corinthians. Eles fazem uma... O Corinthians, rapaziada, eu sempre venho falando isso pra vocês, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu falo aqui, mas eu sempre falo pra vocês, velho. Imagina antigamente, mano. Imagina antigamente que não tinha tudo isso que tá acontecendo agora, todas essas investigações, todos os torcedores em cima, descobrindo as falcatruas, descobrindo a podridão que fazem. Antigamente não chegava a esse ponto. Imagina o que esses caras faziam com o Corinthians, rapaziada. Vocês imaginam isso? Isso tá... o que tá sendo... É triste tudo isso que tá acontecendo com o Corinthians. Mas o que tá sendo bom agora? Que esses vagabundos que estão entrando no Corinthians achando que vai continuar mamando na teta do Corinthians, não vai, porque a gente vai descobrir. Olha o caso do segurança, da empresa de segurança do Osmar Stable, que já descobrimos que tem falcatrua, que vai responder também, que tem que ser empichado também. Hoje em dia, tudo eles se descobrem. Só que esses caras são tão cara de pau, mas tão cara de pau, que eles fazem e não estão nem aí, mano. Não tô nem aí, só que o Ministério Público agora tá em cima, mano. O Ministério Público tá em cima. E os Gaviões da Fiel já se posicionaram pra pedir a expulsão desse cara. Eu vou ler a nota dos Gaviões da Fiel aqui, rapaziada. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Gaviões exige afastamento de Armando Mendonça. O Gaviões da Fiel torcida, cumprindo seu papel histórico de defesa intransigente, desculpa, rapaziada, do Esporte Clube Corinthians Paulista, exige afastamento imediato do segundo vice-presidente Armando Mendonça. Entre os elementos que motivam este posicionamento está o episódio envolvendo a Nike, patrocinadora do clube, que levantou sérias preocupações quanto à condução e à lisura das relações institucionais. A gravidade do momento compromete a credibilidade do atual gestão e expõe o Corinthians a riscos que não podem ser ignorados. Além disso, Armando Mendonça foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por supostos crimes de furto qualificado de recursos do clube, coação no curso do processo e apropriação indébita. Olha isso, rapaziada, olha isso. Tudo bem, vai estar sendo investigado, mas vai responder, amigão, longe do Corinthians. Há registro de apuração internas, pareceres de auditoria e manifestações da Comissão de Justiça que apontam para irregularidades relevantes. Ressaltamos que o dirigente terá pleno direito e contraditório e ampla defesa, como garantido a qualquer cidadão. Que eu acabei de falar para vocês aqui. Você vai se defender, amigão. Você vai se defender, não tem problema. Entretanto, diante da natureza das acusações, do contexto atual, não há mais condições políticas e institucionais para a manutenção de Armando Mendonça no exercício do cargo. É isso que eu tô falando.
Como que um vice-presidente do Corinthians tá sendo investigado por tudo isso que eu acabei de falar, vai continuar como vice-presidente do Corinthians, mano? Jesus amado, velho. Cabe destacar que o próprio Armando Mendonça, em episódio anterior, defendeu o afastamento de dirigentes sobre investigações. Vocês viram? Vocês viram como é que funciona? O que torna sua permanência nesse momento incoerente com a postura que já sustentou publicamente. Então ele mesmo já falou que se outro dirigente está sendo investigado pelo Ministério Público, tem que ser afastado. Então ele mesmo, se ele cumprisse com o que ele fala das outras pessoas, ele mesmo ia falar, ó, vou me afastar, estou me afastando do Corinthians agora, vou responder aqui ao Ministério Público, vou mostrar que eu sou inocente na cabeça dele, que eu sou inocente, e depois eu volto pro Corinthians. Mas não é homem, né? Porque aí quando é com ele, né, rapaziada? Ele vai largar a mamata? De jeito nenhum, né? Ah, Jesus amado. A situação se agrava com a formalização de pedido de impeachment por conselheiros, evidenciando que a crise atingiu um nível crítico. A continuidade no cargo, nesse cenário, representa um fator de instabilidade e desgaste ainda maior para a imagem do clube. Reafirmamos que o Corinthians está acima de qualquer interesse individual. A transparência, a ética e o respeito à sua história devem prevalecer. Por isso, reiteramos a exigência de afastamento imediato como medida necessária para proteger a instituição e preservar sua credibilidade. A diretoria Gaviões da Fiel. Perfeito, rapaziada. Perfeito. Posicionamento dos Gaviões da Fiel é o que eu penso aqui. Perfeito. Tem que ser afastado urgente. Amanhã, segunda-feira, que tá tendo as votações, que tá eliminando um por um, já tinha que ser pautado isso daí. Já tem que ser. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, tá, rapaziada? Ainda mais que agora com pressão da torcida. Vai responder, amigão, longe do Corinthians. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like, que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!